Estrutura fundiária brasileira. Estrutura fundiária é o modo como as propriedades agrárias estão distribuídas e organizadas para um determinado país ou espaço. Para se conhecer a estrutura fundiária de um país, leva-se em consideração a quantidade, o tamanho e a distribuição social das propriedades rurais na área analisada. A estrutura fundiária do Brasil é caracterizada pela acumulação de terras por parte dos grandes latifundiários. Esse cenário teve origem no Brasil colônia e ainda excita amplas discussões. A organização fundiária de um país é analisada de acordo com a dimensão e distribuição das porções de terra. No caso do Brasil, os levantamentos evidenciam uma extrema desigualdade entre os privilégios dos fazendeiros e a forma de sobrevivência dos trabalhadores do campo. Com o Estatuto da Terra, criado em 1964, o governo brasileiro ordenou a elaboração de censos, mapeamento das propriedades rurais e os seus perfis, para normatizar os chamados módulos rurais e fiscais. Entre os critérios observados estão a localização, produtividade do solo, clima e a variedade de mercadorias produzidas. Organização fundiária. O Estatuto da Terra afirma que os espaços rurais podem ser classificados das seguintes maneiras. Primeiro, minifúndio. Minifúndios são pequenas propriedades rurais destinadas à subsistência de uma família e é habitualmente caracterizado por ser uma propriedade rural com pequenas dimensões. Segundo lugar, o latifúndio. Os latifúndios, por dimensão, são os espaços voltados para a agroindústria. A produção serve ao propósito do mercado de exportação. Já os latifúndios de exploração correspondem às terras improdutivas compradas para impulsionar a especulação imobiliária, obtenção de imóveis com o intuito de vendê-los ou alugá-los em determinados ciclos do mercado. Origens da concentração fundiária brasileira. A estrutura fundiária do Brasil é antes de nossa colonização e iniciou-se na Lei das Seis Marias, com o predomínio de grandes propriedades de terras e perpetuou nas plantations, que se caracterizavam por grandes quantias de terras que tinham sua produção voltada ao mercado externo, hoje representado pelo agronegócio. Assim, para retomar esse processo histórico, pontuamos aproximadamente o ano de 1530, quando a coroa portuguesa, para proteger as terras do Brasil das invasões estrangeiras, criou as capitanias hereditárias, ou seja, a concessão de uso com direito à herança, direcionada a capitalistas colonizadores de confiança da coroa e que dispunham de capital para investir em porções significativas de nosso território. Na sequência, a expansão da lavoura açucareira no litoral nordeste do Brasil promoveu a continuidade da concentração de terras, baseada na monocultura, escravização e produção voltada à exportação. Em 1850, Lei de Terras determinou que as terras públicas só poderiam ser adquiridas por meio da compra. Com ela, os escravos libertos, pessoas sem recursos e imigrantes europeus recém-chegados ficaram sem direitos às terras livres. Essas terras foram compradas por abastados proprietários rurais que já possuíam grandes propriedades. Os grandes lafundiários garantiram seus privilégios e ainda puderam contar com um grande contingente de trabalhadores vindo das populações menos favorecidas. Em 1964, após o golpe militar, criou-se pelo regime instaurado sob a gestão de Marechal Castelo Branco o Estatuto da Terra, pela Lei 4.504, como mecanismo de controlar as tensões sociais para contribuir ao apaziguamento do rural brasileiro e dar sustentação ao modelo do patronato rural, devido ao governo e à elite da época temerem uma grande revolução camponesa, como já havia acontecido em Cuba em 1959, e também da instauração popular de grandes reformas agrárias, como vinha acontecido na América Latina. Qual o principal problema da estrutura fundiária brasileira? A desigualdade estrutural fundiária brasileira configura como um dos principais problemas do meio rural. Isso porque interfere diretamente na quantidade de postos de trabalho, valor de salários e, automaticamente, nas condições de trabalho e o modo de vida dos trabalhadores rurais. As desigualdades no acesso à terra do Brasil são gigantescas, com graves consequências para o desenvolvimento sustentável e o combate à pobreza. A má distribuição de terras e de recursos agrícolas está diretamente ligada à extrema pobreza em que se encontram milhares de brasileiros. Concentração fundiária e reforma agrária. Especialmente nos países subdesenvolvidos, com o passado colonial, a grande concentração fundiária tem ocasionado conflitos entre grandes proprietários e camponeses. Trabalhadores que perderam suas terras têm se organizado em movimentos sociais que lutam pela reforma agrária.
A reforma agrária, quando realizada de forma planejada e ampla, leva à reorganização da estrutura fundiária, favorecendo a distribuição mais justa e igualitária das terras de um país. A reforma agrária é também benéfica para reduzir a especulação imobiliária no campo e promover a produção agrícola, especialmente alimentos. Há uma população cada vez mais urbanizada. Estrutura fundiária e o papel do Estado. A desigualdade na distribuição de terras agricultáveis necessita ser o foco da intervenção do Estado. O governo precisa promover a desapropriação de grandes propriedades improdutivas, dividindo-as em lotes para assentar agricultores e trabalhadores rurais sem terra. No entanto, a estrutura fundiária de um país só se torna menos desigual quando a redistribuição de terras acontece acompanhada de intervenções que visem a permanência dos agricultores nas terras e lhes garanta a capacidade de promover a própria subsistência, além de produzir excedentes para o abastecimento do mercado. É fundamental, portanto, que além do pedaço de terra, seja também oferecido apoio técnico, financeiro, política de preços e apoio na comercialização da safra. Esse foi o trabalho e muito obrigada pela atenção.